Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Um dos maiores mistérios desse projeto de 10 anos da DC se chama Cara de Barro. Eu honestamente não sei o que se passa na cabeça do James Robert Gunn, mas aqui tem um ponto interessante no Cara de Barro, tá? Vocês não são obrigados a saber, mas o Cara de Barro, ele é um dos vilões do Batman. E o Cara de Barro, ele vem, ano que vem, nos cinemas. E por enquanto não sabemos nada de Batman. Não existe nenhuma menção sobre Batman. Porém, isso daí até mostra um pouquinho de bagunça ali da DC. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Esse Cara de Barro, ele seria um filme do universo do Matt Reeves. O James Gunn é o CEO da DC. Então ele está acima do Matt Reeves. O Matt Reeves, ele comanda um universo do The Batman, como diretor, como produtor, mas o James Gunn está acima dele. E o James Gunn retirou este Cara de Barro do Matt Reeves para colocar o Cara de Barro no projeto de 10 anos dele. De certa forma faz até um pouco de sentido, porque a última versão e a mais conhecida do Cara de Barro é o Cara de Barro meloso, monstrengo, lamaçado, desfigurado. Não combinaria muito no universo do Matt Reeves. Você consegue imaginar o Cara de Barro, esse que a gente conhece, monstrengo, com o Pinguim? Não combina. Talvez a primeira versão do Cara de Barro possa até combinar, que aí já é uma versão mais pé no chão, serial killer, etc. Mas como fazer um Cara de Barro sem o Batman? Então talvez aqui o James Gunn possa apresentar indícios de Batman neste filme de Cara de Barro. Afinal, o filme vai ter que se passar em Gotham, ou próximo a Gotham. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. O Cara de Barro precisa do Batman. Precisa. Não só do Batman. Ah, mas não dá pra colocar o Batman. Pô. Então você vai ter que colocar alguém. Porque assim, só o Cara de Barro... A gente tá falando de cinema, galera. E cinema é grande público. Não é... O nicho que conhece o Cara de Barro é um nicho muito pequeno. Quando a gente fala no cinema, a gente fala no macro, de atrair o quê? A gente não fica falando do bilhão aqui. Bilheteria. Dinheiro pra dar sequência, pro projeto dar certo. Eu já fico eu fico tranquilo, por um lado, em que o Matt Reeves escreveu esse filme. Agora, se o roteiro vai passar por mudanças na visão do James Gunn, aí é outra coisa. Mas o Cara de Barro, ele precisa de personagens grandes. E quando a gente fala personagens grandes, o único que vem à nossa mente é o Batman, porque o Cara de Barro é um vilão do Batman. Mas você vai colocar o Batman num filme do Cara de Barro e não vai ter um filme do Batman antes do Cara de Barro? São perguntas assim que não saem da minha cabeça quando vem esse assunto. Porque eu não fico falando aqui no que eu gostaria de que acontecesse. Eu tô falando como se eu tivesse investindo no produto. Falei, você aí eu vou passar. Às vezes a gente fala, né, o que seria legal, o que a gente gostaria. Mas não é o caso aqui. E se você fosse investidor, fala assim, você investe em filme de Hollywood, você entendeu. Tem aqui o Cara de Barro. Você vai investir nesse filme? Aí a primeira coisa que você vai perguntar, mas como é que é esse Cara de Barro aí? É na DC. É um vilão. Tá, e quem é o herói? É o Batman. Batman vai aparecer nesse filme? A resposta do investidor depende disso aqui. Dependeria. E quando a gente pode pular um pouco essa brincadeira que a gente tá fazendo de investidor e ir pro simples, vou comprar um ingresso. Galera, vai sair o Gabriel, vai sair o filme do Cara de Barro. E aí? É o filme do Cara de Barro? Sim. É no universo compartilhado da DC? Sim. Quem aparece mais? Vai ter o Batman? Então eu compro o ingresso.
Eu acho que ele vai ser esperto e vai colocar o Batman de alguma forma. Se você contar a história do Cara de Barro no primeiro filme, ter e ali pro final ter um embate com o Batman, e você apresentar o Batman no Cara de Barro, mas apresentar o Batman no Cara de Barro e não no filme do Batman, são perguntas. E quando a gente viu o filme do Superman e a mudança da origem, aí a gente já não confia tanto no que o James Gunn tá pensando. Mas temos informações aqui, tá meio bagunçado o negócio. E aí a gente vê notícias ali no Twitter de portais que a Warner já tá com pressa de uma Mulher Maravilha. Então tudo isso aí... Como é que o Zaslav chegou pro James Gunn? Então, James Gunn, faz o seguinte, ó, vai fazer o Batman, faz a Mulher Maravilha, depois você pensa... Eu não sei se chegou no Tu Não Manda Mais Nada Aqui, né, que era se o Superman fosse muito mal na bilheteria. Como não fechou ainda, e eu acho que o Superman vai fechar com 600, 700, eu acho que isso não vai acontecer, mas vai ter uma reunião tipo, vamos prestar mais atenção aí, né, aquela chamada mais comedida. Mas vamos ver como estão, e eu sinto um pouquinho de cheiro de bagunça em relação ao Batman, não é nem pelo James Gunn, é por ter o Matt Reeves. Então tem um cheirinho de Mike baguncinha no negócio. Onde não tem bagunça é na Dante Capelli, onde você pode comprar o seu produto. Você entra no site dantecapelli.com.br ou ali no Instagram, veja só os produtos. Você tem carteira, você tem bolsa, mochila, você tem também pulseira para relógio. Lá não tem bagunça, porque já foram mais de 60 mil produtos vendidos no mundo inteiro. Uma empresa 100% brasileira, 100% artesanato, feito à mão. O couro, que é também 100% couro. Então, você não pode perder. Já compra logo o seu presente ou dê o presente para alguém. Vocês estão vendo aqui os produtos expostos e lá no Instagram, lá no site, tem muito mais. E você pode ficar tranquilo que a empresa é de confiança e com muita qualidade. Não perca tempo e compre os produtos Dante Capelli. Olha só, galera, se a gente for pensar nas diversas estratégias comerciais... você apresentar o Batman no Cara de Barro é bom pro Cara de Barro. Se você não colocar o Batman no Cara de Barro, flopa. É porque se você tá falando do Cara de Barro, ter um filme, ele vai ter uma importância maior que esse filme, né? Assim, o Cara de Barro sozinho flopa. Não tem a menor chance do Cara de Barro se pagar no cinema. Não tem. A gente já viu o Sonyverso dos vilões fracassou. Ninguém se interessa por vilões, né? É claro que o mais aficionado em quadrinhos, história de super-heróis vai assistir, mas isso é uma minoria da minoria, e o André falou muito bem. Quando você leva um filme pro cinema, você leva para o grande público. Você não leva pro nicho do nicho. Cara de Barro sozinho é flop. Assim como, por exemplo, o Gladiador Dourado vai vir em série. Se o Gladiador Dourado fosse pro cinema, floparia. Assim como quando a gente assistiu o Cavaleiro da Lua, que é interessante, tem uma premissa bacana, mas foi mal desenvolvido pela própria Marvel. Seria interessante ver o Cavaleiro da Lua no cinema, sim, mas floparia, tá? A diferença que pra mim aqui o James Gunn pode estar cometendo um erro, é que ele não tem um universo estabelecido. E o James Gunn, ele pode tropeçar nas próprias pernas e na sua própria arrogância, talvez, né, no seu ego, em trazer personagens de prateleira baixa, achando que todo mundo já comprou a DC dele. O que a Marvel fez? A Marvel, ela apresentou Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e Vingadores. Depois, os prateleiras baixas. O James Gunn, ele vem com Superman. Legal. No Superman, já apresentou outros personagens coadjuvantes. Ano que vem, nós temos Lanterna Verde em série, Supergirl em filme e o Cara de Barro. Assim, eu honestamente não vejo uma congruência em você trazer um filme do Cara de Barro agora. E de terror ainda, né? A não ser
que tenha o Batman. A não ser que tenha o Batman, tá? Não estou falando que o filme vai ser ruim. Quero que vocês prestem bem atenção nisso. Não. Eu estou falando de resultado e de coerência. É que depois também do Superman, a ousadia do James Gunn, ela pode ir... Pode ser pro mal. Pode passar muito. Exato. Vamos aqui, ó. Desde que Clayface foi anunciado de forma discreta como parte da nova fase do DCU comandada por James Gunn, muita especulação surgiu em torno do projeto. A dúvida principal entre os fãs é se o filme servirá de palco para a estreia do novo Batman nos cinemas. A resposta, por enquanto, é não. Segundo informações recentes, o longa será mais fechado, centrado em personagens próprios e sem conexões diretas com heróis já conhecidos do grande público. O protagonista será Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys-Harris, e o roteiro mistura elementos das versões clássicas dos quadrinhos. Hagen é um ator em ascensão que sofre um acidente que muda completamente a sua vida. A trama acompanha sua luta interna e a transformação, o que leva a se tornar o vilão Cara de Barro. A história, segundo fontes, se passa longe de Gotham e foca no universo pessoal e psicológico do personagem. Veja só, aqui a gente já tem uma informação que já elimina o que eu falei logo no começo do vídeo. A história se passa longe de Gotham. Então, já tem aí, você já extrai qualquer aproximação com algo próximo ao Batman. O James Gunn deu uma atualização sobre esse filme, não sei se ele falou isso antes, mas eu vi aqui postado em um portal DC Foda-se aqui do Twitter. É o seguinte, ó. James Gunn diz que Cara de Barro é um filme de terror completo. É totalmente diferente, não existe um estilo. Nem todo filme será como Superman. E isso é interessante. Isso é interessante porque podemos ter filmes mais sérios. Agora, terror completo... Por que terror completo? Porque um filme do Cara de Barro... Eu não consigo entender. Sabe o que você falou agora que eu pensei? Pode ser que esse filme do Cara de Barro, ele esteja ali, mas não tenha conexão com nada. Ah, mas pô... Entendeu? Pra que vai ser feito então? Não tem conexão com nada. Ou então, tipo, lá na frente, quando aparecer o Batman, o Cara de Barro apareça. Sei lá. Pode ser simplesmente um filme jogado pra pertencer a esse universo, mas que não tenha conexão. Pode ser também. Entendeu? Eu acho que não vai ser um filme ruim, mas... Eu gosto do Cara de Barro. Eu achei ele classe A. A complexidade, a ambiguidade do personagem, a caracterização do personagem. Gosto. E acho que vai ser um filme bem interessante, tá? Agora... Olhando como universo e como estratégia para lançar no cinema, eu acho bem difícil que o filme vá bem nas bilheterias, tá? Ó, o elenco inclui figuras inéditas criadas especialmente para o filme, como uma médica ligada a uma empresa de biotecnologia que tenta ajudá-lo, um detetive que começa a desconfiar das intenções dela, também a presença do chefão do crime, que atuará como antagonista, mas sem ligações com vilões já conhecidos, como Coringa, Pinguim ou Crocodilo. O projeto surgiu a partir de uma proposta feita por Mike Flanagan, conhecido por seu trabalho em terror, e chamou a atenção de Gunn justamente para fugir do padrão tradicional de filmes de herói. O próprio Gunn admitiu que inicialmente não via futuro no conceito, mas mudou de ideia após ler o roteiro. Segundo ele, Cara de Barro é um filme de terror com uma pegada corporal, algo raro dentro do gênero. Tudo bem. Bom, é o ano que vem já o Cara de Barro? Ano que vem. Setembro de 2026. Se é um filme de terror, então o orçamento é baixo e é mais rápido você fazer. Mas eu tô com muita dúvida nesse filme. O que esse filme vai adicionar em toda essa construção desse universo de James Gunn? Beleza que vai ser um filme de terror, mas o que ele vai agregar para o universo compartilhado da DC dos filmes? Tenho minhas dúvidas. A partir daquela afirmação do James Gunn da mudança da origem do Superman, eu começo a questionar ainda mais os projetos. Eu acho que ele tá indo numa linha bem ousada. O próximo filme é Supergirl, que vai estar muito perto do Homem-Aranha. Vai ter o fator novidade de Supergirl, né? Nós não tivemos uma Supergirl ainda nos cinemas.
Vamos ver pra onde caminha esse universo aí do James Gunn. Pra mim, o Cara de Barro não vai ter conexão com nada. O Cara de Barro aparece no Creature Commandos, mas pra mim não vai ter conexão com nada. É mais um filme pra pertencer ao catálogo, entendeu? Ó, vai ter um filme de terror aqui do Cara de Barro, vai ser uma história fechada, um terror, tal. Novamente, me interessa, acho que pode funcionar, mas não com um universo compartilhado. Se for muito bem nas bilheterias, vai ser muito por causa do boca a boca, tá? Esse é um filme que, se for bem e a gente repercutir de forma positiva para um fã do terror, porque além de ser um filme de um vilão do Batman, é um filme de terror. Então, assim, você não tem a camada do super-herói. Sabe por que também pode funcionar? Pinguim funcionou muito bem em série. Funcionou bem em série, o Pinguim. Então pode funcionar como filme. Agora, como universo compartilhado e resultado, eu já acho bem difícil, tá? Bem difícil. Eu quero saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.